Tá Olá, tudo bem? boa tarde. Boa tarde. Quer Eu é dizer, que não consigo. para a senhora já é boa noite, não é? É verdade. Para mim já é boa noite. Bom, é um prazer ter a senhora aqui conosco, tá? Prazer também. Eu sou Nélida Campos e Eduardo Augusto Uhum, está aqui conosco. Ele será a pessoa que vai entrevistar a senhora, fazer as perguntas. E nós temos um canal no YouTube chamado Páginas em Diálogo, que nós uhum, conversamos com autores e autoras de diversas partes. Não? Agora conseguimos conversar com pessoas de outros países. Então, assim, uhum. é uma honra ter a senhora aqui conosco. Obrigada. Então, eu vou ficar no backstage aqui, só observando para se der algum probleminha, tá bom? E o Eduardo que irá conduzir essa conversa com a senhora. Combinado? Combinado. Eita, eita, que Então, Combinado é responsabilidade. combinado. olá. Inês Pedrosa, muito obrigado por participar. Nos encontramos lá no Flip Paraíba o ano passado, tirei uma fotinha É verdade. para guardar de lembrança. Estou aqui Sim. com o meu xodó, que é o Fase de Pauta, essa edição que eu adoro. E queria começar a falar com a senhora sobre como a literatura chega na sua vida. A senhora teve uma casa cheia de livros, a biblioteca do avô, do pai. Como é que Uhum. foi essa paixão pela literatura que antes de escrever você entra no jornalismo, né? Então vamos lá pelo iniciozinho da sua vida de leitora, provavelmente. Não, boa noite, obrigada pelo convite, antes de mais. Não tinha propriamente uma biblioteca muito grande em casa, embora os meus pais tivessem já estudado, eram ambos matemáticos, mas tinham livros em casa, mas enfim, não uma biblioteca assim muito extensa, tinham o Essa de Queiroz, o Jorge Amado, aquelas coisas Hum, da época. O que sucedeu, eu penso que a grande influência que eu tive foi um avô, o meu avô materno, que era um homem com pouca educação formal, ele foi militar toda a vida, foi sargento e depois capitão já no fim da vida do exército, mas ele tinha um grande gosto por história e por literatura, e em particular poesia e de Camões, e sabia muito Camões de cor. Eita, que Portanto, ele maravilha. sabia poemas de Camões e recitava-me, ainda eu não sabia ler, recitava muito a lírica de Camões e excertos de Os Lusíadas. E isso é uma memória que eu tenho muito forte, porque ia passear de barco com ele na cidadezinha onde ele morava, em Tomar, e ele remava e ia dizendo os sonetos de Camões que eu fixei de cor ainda antes de saber ler. Eu penso que essa foi a grande. Era um homem autodidata que foi terminar os estudos secundários já depois de aposentado. Portanto, e fui para o jornalismo porque precisava de uma profissão ligada, enfim, queria alguma profissão ligada à escrita, mas sempre o meu sonho sempre foi escrever ficção e ser escritora de romances. Sempre É, foi que, essa a minha ideia. que maravilha. E na Desde, escola, a senhora já escrevia na escola? sim, escrevia historinhas e, enfim, era aquela história tradicional, trocava trabalhos de redação, fazia a minha redação e a de outros meninos, em troca de me fazerem trabalhos de casa ou de geometria descritiva ou de desenho, que eu não tinha talento. Era uma troca boa. Era uma troca boa. E Uma como é que o jornal. corrupçãozinha É verdade. boa. E é uma troca justa. E como é que Não, o às vezes acontecia, chegou a acontecer, mas isso também. Eu tinha, em particular, uma maior amiga que era, já na adolescência, muito boa em desenho e má na escrita. Então, ela dava-me os desenhos, enfim, trabalhos, quando eram trabalhos de fazer em casa, eu fazia o meu e o dela. E várias vezes nos rimos porque o trabalho dela, feito por mim, tinha melhor nota que o meu. E no desenho também acontecia. Ela fazer um desenho para mim que tinha melhor nota do que o dela. Mas pronto, é justiça poética. Pronto. É uma justiça poética, maravilhoso. É, exatamente. Como é que o jornalismo lhe ajudou na construção da sua ficção? Porque
a dinâmica da redação é diferente de escrever um romance, né? Uhum. Sim, é muito diferente e de resto também o jornalismo depois, em certo momento da minha vida, tornou-se tão absorvente que atrasou um pouco projetos de escrita que eu tinha. De resto, o primeiro romance eu publiquei-o ainda cedo, com 29 anos, A Instrução dos Amantes, mas o certo é que eu já o tinha começado uns anos antes, trabalhava com muita intensidade, eu trabalhava num jornal cultural, o que por um lado foi bom. Eu comecei no jornalismo muito pela cultura, então entrevistei, tive o privilégio de conhecer muitos grandes escritores, infelizmente, naturalmente, muitos deles já desaparecidos, portugueses e não só, mas sobretudo portugueses. Mas, por exemplo, entrevistei o William Golding, Prémio Nobel, que morreu já há muitos anos. Entrevistei ainda o Jorge Luís Borges, inclusive, quando ele veio a Lisboa, em 84. Entrevistei Saramago várias vezes, entrevistei e depois tornei-me bastante amiga de alguns deles, Saramago também, Virgílio Ferreira, Agostina Bessa Luís, e portanto isso foi, o jornalismo foi um ensinamento porque eu tinha muito convívio com escritores, era muito o meu trabalho, era entrevistar escritores e portanto ler, estava bastante a par da literatura portuguesa, tudo o que saía, e entrevistava muitos escritores, mas, por outro lado, trabalhava num jornal muito pequeno, o Jornal de Letras, Artes e Ideias, um jornal que, aliás, sobreviveu anos e anos e, infelizmente, acabou recentemente. Não sabemos se ainda ressuscitará, mas claro, era um jornal exclusivamente dedicado à cultura, semanal, na época, com uma equipa de redação muito pequena. E, portanto, com muito trabalho, e o jornalismo deu-me trabalho, demasiado trabalho para poder desenvolver a ficção. Além disso, o jornalismo dá uma facilidade de escrita que complica a ficção, porque a ficção exige que não tenhamos truques para escrever. E um jornalista consegue sempre escrever sobre qualquer coisa, tem uma série de recursos quase inconscientes, porque nós passamos do medo da página em branco ao medo da página preenchida. Um jornalista sabe que se acontecer alguma desgraça ou alguma coisa boa, enfim, um prémio de alguém, ou uma catástrofe natural, ou uma guerra, nós sabemos na hora como é que se faz a cabeça da notícia, como é que se desenvolve a notícia, e também temos uma série já de quase frases feitas, embora eu pessoalmente, quer como jornalista, quer depois quando dirigi jornalistas, porque também aconteceu, fazia um livro de estilo onde dizia nunca dizer os soldados da paz em vez dos bombeiros, nunca usar lugares comuns que já foram muito usados, nunca só para evitar repetir os bombeiros, dizer os soldados da paz, ou dizer, há vários narizes de cera, como dizemos aqui, que temos, e o jornalismo acaba por ser uma facilidade e também uma comunicabilidade excessiva em relação ao lugar escuro de onde nasce a ficção, que é um lugar de interrogação sobre o que nós queremos saber do mundo e ainda não sabemos, não é? E portanto, essa coisa de ter que arranjar uma resposta rápida, muitas vezes impede-nos daquele tempo de pensamento, daquele tempo de convívio com fantasmas que exige a ficção. E, portanto, a certa altura, foi mais o jornalismo que se afastou de mim do que eu dele, porque o jornalismo teve um boom em Portugal e noutros sítios, no pós-25 de Abril, e depois começou a ter também uma crise, que hoje em dia é muito forte. E, portanto, eu fui perdendo os empregos fixos no jornalismo. Hoje em dia a precariedade, mas não começou hoje, começou, na verdade, nos anos 90, pelo menos em Portugal.
mas também passei a apreciar não ter essa, embora tivesse mais dificuldade, obviamente que é diferente estar como freelancer do ponto de vista económico do que estar numa redação, como eu estive durante uns anos largos, mas passei a ter outra disponibilidade. Em certo momento tive a sorte de ficar como cronista no Expresso durante muitos anos e, portanto, fazer a crónica semanal, que, sendo um encargo e um encargo jornalístico, já é mais compatível com a reflexão, com o tempo próprio e com a escrita de ficção, e, portanto, paulatinamente fui caminhando do jornalismo para a ficção a tempo inteiro, e depois, como sou um bocadinho masoquista, voltei outra vez a ter mais dificuldade em ter tempo para mim, porque me tornei editora há uns anos. Eu tenho uma editora literária, ou seja, publico outros autores, o que me tira tempo aos meus livros, mas também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e foi um projeto. Eu sempre tive, muitos escritores têm o sonho de ter uma editora, não só até para se publicarem assim, sem problemas com não gostarem da capa, não gostarem de qualquer coisa da relação com a editora. Eu nunca tive grandes problemas com as editoras onde estive, e, aliás, comecei uma editora e continuei a ser publicada durante uns tempos na Porto Editora, onde estava na altura. Finalmente acabei por passar a publicar-me também, porque achei que a certa altura já não faz muito sentido. E claro que estou mais à vontade com tudo, no livro, e o meu marido, que é o meu sócio, que é um designer, faz as capas comigo, e é um trabalho fica mais próximo daquilo que nós os dois queremos, e daquilo que eu quero para os meus livros, mas também é um trabalho em que eu estou sempre a lançar ou a relançar autores que já estavam fora do mercado, ou, e foi o caso este ano, a lançar novas autoras, porque é sobretudo para mulheres esta editora, embora não exclusivamente, e recentemente lancei 2 estreantes na ficção, mas dá-me imenso gozo poder fazer isso, saber que eu também vou desaparecer daqui a uns anos e os meus livros ficarão, mas eu já não estarei cá, mas haverá quem continue a escrever livros novos e a contar o mundo em ficção. E isso, contribuir para isso também é bom. Portanto, eu larguei o jornalismo para ter disponibilidade a tempo inteiro, mas recentemente deixei de ter essa disponibilidade a tempo inteiro. E agora estou sempre a negociar, estou neste momento num processo de finalização de 3 livros para a editora, e depois já disse ao meu sócio, durante o próximo ano não quero ouvir falar de outros livros para poder dedicar-me ao meu novo, porque a ficção tem isso de ser muito absorvente, e quando se interrompe um romance, e eu muitas vezes interrompi romances durante meses, ou às vezes anos, e voltei, é muito difícil. E, portanto, fiz isso, mas agora não me apetece tanto fazer, até porque já sei que é difícil e já não sou tão nova e tão flexível quero, e acho que também já tenho direito a não ser, fica difícil a pessoa sair de um mundo e voltar a entrar. E eu acho que muitas vezes isso acontece em muitos livros, quando nós temos muita experiência, vemos isso, essa entrada e saída, essa desconcentração do autor no romance, nota-se muito no produto final, no romance final, não é? E muitas vezes, na pressa em que nós vivemos, muita gente escreve demasiado a correr. E isso, eu acho que isso faz mais mal à ficção do que propriamente a concorrência com outros meios de que se fala tanto. As pessoas não leem porque estão a ver séries na televisão, porque há 10.000 canais de séries, ou porque estão a ver o Facebook ou o Instagram, ou porque eu penso que a boa literatura sobreviverá a isso tudo. Agora, se um livro for escrito a correr e parecer uma série de televisão mal escrita, é provável que as pessoas deixem de ler. Eu acho que nunca haverá, em todas as gerações até o mundo acabar, haverá um leitor para descobrir, mesmo livros tão difíceis como o Grande Sertão Veredas. Haverá alguém que se encante com aquela música daqui a 1000 anos. Se não for uma música
completamente diferente de tudo, talvez não haja. Portanto, a escrita exige essa dedicação, não é? Nossa, foi poesia pura as suas palavras. Queria voltar um pouquinho. Como é o nome da sua editora? Sibila Sibila? Publicações. Ela já está Sibila, sendo publicada Ela já saiu em outros países ou só está concentrada em não, só Portugal? está. Não, nós gostávamos. O meu marido é carioca, é brasileiro e carioca. E gostávamos de, por exemplo, estender a editora ao Brasil, só que a questão da distribuição no Brasil é muito complicada. Nós podemos ser uma pequena editora e ter uma força de presença nas grandes cadeias livreiras num país como Portugal, porque a dimensão torna muito fácil a uma pequena editora com distribuição própria, como é o nosso caso, é o próprio Gilson, que é designer nos dias ímpares e distribuidor nos dias pares, ou vice-versa, e contabilista nos outros, e eu faço toda a parte editorial, enfim, contamos com revisores profissionais e gostaríamos já de ter mais apoio permanente, mas ainda não conseguimos, enfim, a editora já tem um volume de títulos considerável, mas começámos em 2017, ainda não tem 10 anos, mas temos um percurso já. E agora começámos nessa senda de lançar novas autoras este ano e temos tido algum êxito porque são realmente bons livros e as pessoas têm-nas acolhido bem. Mas no Brasil, gostaríamos muito, por exemplo, de estar no Brasil, talvez Seria fantástico. se conseguirmos arranjar um distribuidor. Mas o Brasil tem uma dimensão continental, não conseguimos ainda, não é? Que pena. Pessoal do nosso catálogo, vamos procurar aí o catálogo da Qual é o seu Sibila. catálogo? Sibila Edições. Sibila Publicações. Publicações. Sibila Certo. Publicações. Sibila, há um romance muito famoso da Agostina Bessa Luís, o mais famoso dela, que é A Sibila. Da Agostina Bessa Luís, que era uma escritora de que eu fui muito amiga pessoalmente, à qual devo muitas atenções quando eu era uma jovem escritora, e de que eu gostava muito como escritora, já morreu há uns anos, e então, quando lancei a editora, penso que é vocacionada sobretudo para recuperar ou mulheres que nunca mais foram publicadas, em Portugal havia um monte delas, muitas até que foram censuradas na ditadura e depois nunca mais publicadas. Publicámos uma delas, que é a Natália Nunes, excelente ficcionista e ensaísta, publicámos ficção até agora, que era mulher de um grande poeta português, António Gedeão, mas ele ficou muito conhecido, ela não, o que acontecia muito. Publicámos outras até internacionais, já pronto, que nunca mais, ou que nunca tinham sido publicadas em Portugal. A Maria de Saias, do século de ouro espanhol, Charlotte Perkins Gilman, norte-americana, enfim, e várias, como muitas portuguesas, e ultimamente estamos preocupados também em olhar para originais, receber novas vozes. Publicámos uma autora que se estreou com um romance que ganhou um prémio para inéditos, o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, e nós publicámos, Ana da Cunha, recentemente, e uma outra que é a neta de um grande poeta, Pedro Homem de Melo, que é Rita Homem de Melo, e ela apareceu-nos com um romance muito interessante e publicámos agora. E, portanto, estou a fazer uma tradução de uma escritora inglesa que morreu já em 41, e que escreveu um romance extraordinário sobre a ascensão do nazismo e como é que o nazismo tomou conta das famílias, das mais simpáticas famílias alemãs, e se instaurou o seu veneno e começaram a acontecer coisas, linchamentos nas ruas e coisas que agora temos vindo a ver acontecerem aqui e ali. E é muito interessante esse paralelo com o que se passou nos anos 30 na Alemanha, com o que se está a passar nos Estados Unidos agora, por exemplo. E então, pronto, estou a traduzir esse romance de uma autora desaparecida para publicar na Sibila. E vou tentando escrever simultaneamente. Estou a escrever um romance
É. Mas já não publico romance há uns anos e este ano quero terminá-lo. Quer dizer, na verdade, escrevê-lo porque o que eu tenho são excertos e cenas. E eu nunca faço estrutura. No princípio, eu fazia uma estrutura, muito jovenzinha fazia. Mas depois, se fizesse um esquema, o romance ficava demasiado quase que previsível, pelo menos para mim, e, sobretudo, demasiado espartilhado. Eu acho que temos que ter uma ideia geral e depois deixar que as personagens nos ensinem como é que o romance evolui. É isso que, para mim, escrever é acompanhar a evolução das personagens, mas tenho que lhes dar espaço para elas crescerem. É. E neste momento estou nesse processo, fiz muita investigação porque é um romance meio que histórico, porque é passado nos anos 60 portugueses, na ditadura portuguesa, com jovens, entender como é que a ditadura durou tanto, como é que era a vida dos jovens e porque é que, uma coisa que eu perguntava muito aos meus pais, vocês andavam na universidade, vocês não sabiam, não lutavam, porque é que não lutaram contra o fascismo? Porque é que acataram? Tinham medo e calavam e é um bocado... E porque é que... Bem, na verdade, o que fez o fim da ditadura em Portugal foi a guerra colonial e as mortes que provocava e, portanto, tornou-se altamente impopular. E o meu pai fez muitas comissões nessa guerra em Angola. E então eu fui pegando em cartas dele da guerra, algumas cartas que eu consegui apanhar dos meus pais, e documentação diversa da guerra colonial, mas não me interessa tanto a guerra colonial, sobre a qual os participantes já escreveram alguma coisa, mas os efeitos nas famílias, as mulheres sozinhas, as esperanças dos jovens, porque muitas vezes, mesmo as mulheres quando falam, as mulheres não tinham direitos como têm, sociais como têm agora, mas os homens tinham a espada da guerra em cima sempre, os jovens, não é? Um jovem estava a estudar e sabia que ia para a guerra em África a seguir. Sendo que na guerra em África também muitas vezes andavam os jovens a fugir da guerra, ou seja, iam para lá obrigados e depois andavam a tentar não encontrar o inimigo, entre aspas, não é? Não encontrar o povo desses países para não ter problemas. Em muitos sítios, não em todos, mas muitas vezes fugiam. Noutros sítios não, e houve massacres terríveis da guerra em África, massacres provocados por soldados portugueses, obviamente. E é um pouco perceber, porque agora com a crise económica há sempre a tendência para dizer, há uma tendência, quer das pessoas da minha geração que chegam a uma certa idade e dizem, quando eu era jovem, ou um bocadinho mais velhas do que eu, porque eu era uma adolescente quando veio a Revolução, mas quando eu era jovem era tão bom, e há uma geração que já não se lembra do que era viver em ditadura, felizmente, uma não, duas ou três, já, e que começam a achar que sim, realmente, no tempo do salazarismo não havia a mesma insegurança, havia mais acesso à habitação, isso são tudo falsidades. A pobreza era muito maior do que é agora. Claro que agora há problemas muito graves, mas todos os problemas que agora já havia, e pior na ditadura. E então o dia-a-dia da ditadura precisa um bocadinho de ser contado. Precisa sempre de ser contado, assim como a ascensão do nazismo, já sabemos tudo o que horror se passou nos campos, mas como é que aquelas pessoas doces se tornaram em assassinos a pouco e pouco, ou se tornaram em cúmplices dos assassinos, isso é interessante saber, que é para não se repetir. Não é? No Brasil a gente sofre muito disso, da memória, né? O Brasil é a mesma coisa. A gente viveu um período muito assim, obscuro agora, recente, e as pessoas diziam isso, né? Na ditadura era melhor, mas melhor como? Na memória, vai perder a memória disso. Então, e a gente tem feito muita literatura nossa, perpassa por esse período da nossa ditadura, assim como o cinema nosso tem se voltado muito.
para esse Eu vi. período da ditadura, né? Estamos aí amanhã concorrendo ao Oscar. É Então, amanhã o Oscar? O Oscar é amanhã, amanhã, nem sei. Ah, mas eu vi amanhã, o filme é excelente, o Agente Secreto, eu vi. então, Vi o em então João assim, Pessoa, nesse festival, onde nos encontramos. foi. E a gente Pois ontem, vi o filme lá sexta-feira, nessa altura. na quinta-feira a gente se encontrou com um elenco que é paraibano. A gente fez um Ah, evento, a Livraria e a nossa Paraíba FM. Fizemos um evento com um elenco que é paraibano, que está no filme. Aí a gente se reuniu ah. para bater papo sobre cinema, foi bem interessante. É todo mundo super animado com o filme e acho que vai dar Oscar, viu? Eu espero que dê. É justíssimo que dê. E já como aquele outro anterior também era muito bonito, o do ano passado, concorreu ao Oscar o ano passado. Ainda estamos aqui. Aí ainda O estamos aqui. Ainda Estamos Aqui também Foi era muito, um belo muito filme e emocionante. ótimas interpretações. É, Eu acho que muito essa bom. questão da memória é muito importante. Acho que esse seu Uhum. livro que vai chegar aí é um livro que tem que. Chega num momento muito oportuno. Pois é. E É. você falou que está editando novas vozes da Uhum. literatura portuguesa. Como é que você está vendo essas novas vozes? Como é que está a literatura portuguesa hoje? Como é que você A Boa vê? Saúde tem muita variedade. É evidente que e uma das consequências da democracia é essa. Uh, Quando as pessoas dizem, era tudo muito melhor. Porque de antes lia-se. Lia uma elite muito pequena. Hoje em dia, claro que, e eu que vos edito literatura mesmo, há muito, vende-se muito livro que não é literatura, desde autoajuda, enfim, romances cor-de-rosa, mas isso também sempre existiu. O romance cor-de-rosa, ou a literatura de cordel, ou alguma melhor, outra pior, não é? E o que há é um acesso ao ensino muito maior e, portanto, há mais gente a aceder ao ensino superior e há mais gente a escrever. E há muito mais vozes. Também, eu não vou falar mal dos cursos de escrita criativa, porque eu também os dou de vez em quando e acho que ajudam, mas também há verdade que há muito uma fórmula que se aprende. É como no jornalismo, já toda a gente sabe escrever um romance, depois vozes literárias nunca são tantas. Mas também não tem mal nenhum que se escrevam romances que amanhã já não nos lembramos deles. Se foram úteis para quem os escreveu e para quem gostou de os ler, tudo bem. Portanto, há muita variedade e eu acho que vozes sempre são poucas, mas existem e existem mais do que noutras gerações. Assim como, por exemplo, em África agora começam a aparecer grandes vozes, África portuguesa, estou a dizer. Uhum. E durante muito tempo nós íamos em delegações, os escritores portugueses, a feiras do livro internacionais, até a promoção da literatura, que o Estado português, a partir dos anos 90, começou a fazer com certa regularidade, os vários governos, e levávamos sempre escritores dos países da lusofonia, menos o Brasil, porque o Brasil já era uma potência por si e já tinha, mas um pouco para apoiar esses países, até porque eram países onde, devido à guerra civil, que infelizmente depois se manteve, depois da independência, não havia grande ação cultural. E os escritores eram a maior parte brancos. O Mia Couto é um extraordinário escritor, mas ele próprio conta uma história muito engraçada que uma vez chegou a um festival ou um congresso, já não sei, nos Estados Unidos, há muitos anos, e tinha uma senhora negra com um cartaz com o nome dele, Mia Couto, e ele foi ter com ela e ele disse, onde é que está? Mas ele disse, cá está onde? Onde está a Mia Couto? O Mia Couto, estava a Do contar a Couto. história do Mia Couto. A história do E Couto. então o que é que acontece? Elas eram um congresso de mulheres, só de mulheres, feministas, e pensavam que Mia Couto era uma mulher e negra. Quando viram aquele homem louro, ficaram muito frustradas e disseram: Podia-nos ter dito. Eu disse: Mas como é que eu ia adivinhar que vocês achavam que eu. Porque Mia é o nome que na América é normalmente de mulher, não é? E assim, mas hoje em dia já há a Paulina Chiziane, já há a Ana Paula Tavares, já há onde já há uma literatura e a democracia, a educação vai fazendo aparecer novas vozes e em Portugal notamos muito isso. Eu acho que como no Brasil também acho que tem Sim, acontecido, como no Brasil tem acontecido. Claro que tem. depois dessas
as que não é toda a gente que é Clarice Lispector, nem toda a gente que é Guimarães Rosa, evidente. E que também, por sua vez, não nasceram prontos, escreveram outras coisas antes daquelas obras fantásticas. Há um crescimento, mas eu acho que, ao contrário do que se diz, a literatura não está a morrer, cada vez mais há gente a ler e a escrever, e nós temos feito um trabalho por isso também. Que maravilha. A senhora acha que a crítica tem alguma culpa nisso? Quando eu era mais adolescente, que eu também não sou tão novinho, a crítica era mais incisiva quando você tinha uma obra não muito boa, né? Como você falou mesmo, assim, nem todo mundo é Guimarães Rosa, nem todo mundo é Lobo Antunes, que partiu recentemente. Então, assim, a crítica era muito incisiva em dizer, ó, esse livro não é legal e tal. E hoje em dia parece que todo mundo, a palavra genial e a palavra sensacional, foi em lugar comum. Todo mundo é sensacional, todo mundo é fantástico, todo mundo é genial. Você acha que a crítica tem uma culpazinha aí nessa? Na verdade, eu também acho que houve uma fase, eu própria estava nos jornais nessa altura e também até na juventude cheguei a participar nisso. Também havia uma vontade de desancar nos nomes feitos por uma questão de afirmação. Eu lembro-me de, até quando o Miguel Torgan morreu em Portugal, a ver quem tivesse escrito um texto a dizer que os defeitos fundamentais que ele tinha, bom, sobre o Lobo Antunes também houve, a certa altura, e sobre muitos, e eu própria fiz alguma coisa disso sobre escritores menos relevantes, apesar de tudo. Mas rapidamente comecei a perceber que o espaço para... o que se passa hoje também é o espaço para crítica literária. Eu creio que no Brasil, pelo que eu vou vendo, é um pouco o mesmo. Baixou muito, há muito menos espaço nos jornais para recensões sobre livros. E, portanto, é assim, se já é tão pouco espaço, para que esse pouco espaço dizer não leiam isto? Ainda por cima, se forem dizer não leiam uma coisa que toda a gente está a ler, não, só vai ajudar a torná-lo mais famoso, não é? Falem de mim, nem que seja bem, há aquela frase. Tem o efeito reverso. É o efeito reverso. E muitas vezes há pequenas pérolas que passam despercebidas. Eu tenho a experiência como editora, publiquei, eu estava-lhe a falar, Maria de Saias, que é considerada um Cervantes no feminino na Espanha, nunca foi publicada em Portugal, eu publiquei, não houve uma crítica. Claro que é um livro grande e difícil, muito divertidíssimo, mas quer dizer que exige cultura. Também publiquei um livro que ganhou todos os prémios em Espanha, muitos prémios literários, dos principais, e que foi considerado uma lista que o El País fez há pouco tempo dos 50 melhores livros dos últimos 50 anos de democracia. Este era o 10º. Foi publicado pela Sibila. É uma jovem autora espanhola. Não teve uma crítica em Portugal. Um livro que o El País considera de gênio, e que eu acho que é de gênio. Um livro que é brutal na sua expressão, que fala sem tabus da deficiência física e mental, e com muita graça, porque as protagonistas são mulheres deficientes, e fala de sexo abundantemente e com uma desenvoltura extraordinária. Eu pensei que ao menos pelo sexo lá fossem. Nada. Passou em silêncio em Portugal, um completo silêncio, porque é um livro tão exigente que intimidou, com certeza, mas eu digo assim, mas ao menos podiam ter lido as críticas maravilhosas que saíram não só em Espanha, mas nos outros países, Alemanha, etc., onde o livro foi publicado. Há um descaso, eu acho, muitas vezes, e há uma coisa. Por outro lado, embora eu compreendo o que diz, agora é tudo bom. A crítica literária diz não vale a pena nós dedicarmos aos livros, nem é a crítica, porque os críticos perdem o espaço, os editores é que tiram o espaço, os diretores de jornais. E dizem, as pessoas não querem saber disso. Decidem eles que o espaço no jornal... Eu acho que os jornais, aliás, estão a perder leitores porque estão a concorrer com as redes sociais. Se eles só forem fotografia e títulos sensacionalistas, as redes sociais são mais rápidas e mais sensacionais sempre.
Portanto, os órgãos de comunicação que se mantêm, nomeadamente os clássicos dos Estados Unidos, a New Yorker, tem textos de 5 páginas. Este livro que eu estou agora a dizer que vou publicar, que estou a traduzir, sobre a ascensão do nazismo, descobriu num artigo enorme da New Yorker, que disse este livro nunca mais tinha sido publicado, foi agora publicado em Inglaterra, e eu fui ler, porque leio esses artigos, e portanto descobriu, vou publicá-lo em Portugal por isso. Em Portugal e no Brasil há cada vez menos espaço, e o pouco espaço que há é para os amigos. A verdade é essa, porque o meio literário, embora o Brasil, e nisso é muito engraçado, eu conheço mais ou menos o do Brasil também, o Brasil é bastante maior, mas o meio cultural é bastante pequeno, pela boa e simples razão de que a educação, embora esteja a crescer muito, porque há muita universidade e muitos estudos literários, é um bocadinho mesmo assim, é menos sufocante do que o português. No português, é um tal de vens comer um cozido à portuguesa à minha casa e eu vou comer uma feijoada à transmontana à tua casa e somos todos amigos e tu és um gênio da crítica e tu és um gênio da literatura. É isso que se passa. E é difícil quebrar isso e há muitas injustiças por conta disso, porque quem não entrar nesse almoça-janta fica de fora. manjado, como se diz em brasileiro, em português do Brasil, não é? É verdade. Mas, e também acho que, como a crítica está cada vez mais curta nos jornais, também as pessoas cada vez lhe dão menos importância. E tenho notado também em Portugal, e não é de agora, é de há muitos anos, havia jornalistas especializados em literatura, ainda há 2 ou 3, e depois havia académicos que eram excelentes críticos literários. Esses académicos foram perdendo o seu lugar, e escritores. Havia uma prática muito bonita de escritores, sei lá, o Jorge Sena, o David Mourão Ferreira, o próprio Nuno Judice, que morreu há pouco tempo e que era professor universitário de literatura, eram escritores e críticos. E aí havia uma... Mesmo que houvesse amizades, e que se percebesse as amizades, mas havia uma análise mais isenta e, sobretudo, mais profunda dos livros. E hoje em dia, como é muito maltratada a crítica, e como muitas vezes são 2 parágrafos, qualquer pessoa faz uma crítica e portanto, a credibilidade também baixou. A credibilidade e o interesse, porque não vamos aprender nada, não vamos aprender mais do que vem na contracapa do livro, para quê, não é? E é muito isso que eu agora, como editora, eu até não posso dizer que tenha sido muito maltratada ao longo da vida, pelo menos não fui esquecida, mesmo quando tenho uns ódios, umas pessoas que me odeiam de graça, mas é maravilhoso porque me dá imenso espaço no seu ódio. Há um jornal de direita, um jornal online de direita, o Observador, que adora dizer mal de tudo que mas nunca esquece nada que eu produza de escrita minha. Pronto. Pelo menos está lendo você. Isso é espaço. A Cristina Morales, que ganhou os prémios todos e que eu publiquei, não teve direito a nada, porque é espanhola. Nós ligamos pouquíssimo à literatura espanhola, ou ligamos a meia dúzia, que são sempre os mesmos, e pouco. A brasileira também agora começamos um pouco, porque há uns prémios que são conjuntos da língua portuguesa, começamos a dar uma atenção que não dávamos, porque éramos, tal como o Brasil, completamente vendidos à literatura anglo-saxónica e aos Estados Unidos. E às vezes eu rio-me, porque quanto mais de esquerda as pessoas são ideologicamente, mais babadas são com qualquer porcaria que venha dos Estados Unidos. Porque é que se são tão críticas ideologicamente, porque é que tudo o que vem de lá, de música, de cinema e de livros, há de ser maravilhoso? E porque é que tantas vezes dão atenção a livros menores dos Estados Unidos e não reparam nos livros bons de Espanha, já para não dizer de Portugal? Mas é também um bocadinho o complexo de vira-lata. É o complexo do colonizado. Nós fomos colonizadores, mas o que achamos é que somos um país pequenino numa Europa grande e queremos mostrar que somos tão cultos como a Inglaterra e que tão inteligentes como os franceses.
Portanto, não damos valor nem à cultura comum que no meio da tragédia da escravatura e das tragédias que são sempre o colonialismo, criamos, e da língua comum, da língua que conseguimos, através desses maus métodos, mas conseguimos manter e ampliar, porque a língua portuguesa beneficiou imenso da expansão colonialista portuguesa, porque é uma língua muito mais rica, enriqueceu-se extraordinariamente com o contacto das línguas autóctones no Brasil e em África. Extraordinariamente. E com não só as línguas autóctones, mas com a invenção que as pessoas vão fazendo sobre uma língua que lhes é apresentada de novo. E então acho que não damos o valor suficiente, na verdade, à língua portuguesa, que é uma das grandes línguas de literatura do mundo, isso é dito por quem quer que consiga chegar à literatura portuguesa de qualquer parte do mundo, não é? É verdade. Maravilhoso, é isso mesmo. Eu tenho visto que na crítica e nos youtubers, né? Agora tem os youtubers que falam de livro, só sai lista, né? 10 livros para ler antes de morrer. 10 livros para não sei. Só crítica que é boa. Eduardo, essa é uma das coisas que eu digo, é assim, mas porquê que fazem concurso? E então, no fim do ano, leram 200 livros, ou 300, leram um por dia. Oh, Deus do céu, e será que conseguiram fixar uma frase do que leram? Ou fizeram assim? Porque é impossível. Ou seja, ou então são livros muito ruins. Eu não consigo ler um romance da Agostina Bessa Luís em meia hora. Nunca ninguém, nem nada de nenhum escritor. Guimarães Rosa eles não vão ler. Fácil. Guimarães Rosa eles não vão ler numa semana, né? O Grande Sertão Veredas não vai ser tão simples assim. Não, os desafios que é ler aos quilos. Mas para que é que querem ler aos quilos? Nós estamos nesse aspecto, estamos numa época, eu estou sempre a contrariar isso. Sempre a dizer não vale a pena. Assim, eu própria, eu entrei no jornalismo muito novinha. Eu lembro-me de mim nova, felizmente. Eu lembro-me de dizer ao meu chefe, mas porquê é que eu pergunto aos escritores, porque fazíamos sempre inquéritos, até pelo telefone, o que é que o escritor está a ler. E estavam todos a reler. Eram escritores de 50 anos, eu era uma menina de 20. Eu dizia, muito releem, eles não liam nada de novo. Na verdade, também tinham alguns pouca disposição para o novo. Mas eu dizia, mas por que tanto releem? Eu já li, está lido. Isso era uma visão de adolescente, criança, novidade, que era a minha. Eu agora percebo muito bem, quando pego um livro, às vezes, até porque tenho uma filha a quem comecei a recomendar livros, ela agora já é uma adulta, mas quando comecei a recomendar, li este, eu ia folhear e dizia, curioso, já não é tão interessante, ou quando é interessante por outras razões, e eu sublinho os livros. Porque é que eu sublinhei aquilo aos 20 anos, quando eu hoje sublinharia precisamente o que não sublinhei na altura, não é? Então, os livros vão também crescendo connosco e vão dizendo quem é que nós éramos e quem não somos. Mas eu agora também já releio, e também há muitos que ainda não li, não é? E digo assim, mas eu hoje em dia, prefiro ler um livro bem lido, e eu leio muito ensaio também. Eu ensaio, não dá para ler de corrida. A ficção boa também não, mas de qualquer maneira. Mas eu prefiro ler um livro bem lido do que 30. E há muita gente à minha volta, até porque tenho amigos que gostam de ler, amigas, e algumas até também escrevem, amigos, e leem imenso e dizem, mas tu... Bem, para já, leio muitos originais que me chegam, enfim, não leio todos os originais até ao fim, mas estou sempre à procura das tais vozes. Sim. Mas eu traduzo. Traduzir é muito bom para aprender a escrever, para percebermos a mecânica interior de um livro e como é que percebemos qual é a estrutura de pensamento do outro escritor que estamos a traduzir. É um trabalho que eu gosto realmente muito de fazer e que me ensina a dialogar com os outros escritores. E também é um trabalho lento. A tradução é um trabalho lento e de escuta de outro escritor. E, portanto, eu acho extraordinário como é que...
E acho que essa coisa de que eu li 200 livros e depois, e o que é que tens a... E normalmente vemos que o que têm para dizer disso é quase nada. Porque diz, esta história é muito interessante porque tem uma história muito comovente, ou porque é uma história muito desgraçada, ou porque... E agora há muita moda da autoficção, para a qual eu tenho muito pouca paciência também. Devo dizer, pouquíssima paciência. Tenho pouca, porque acho muito narcisista. Acho que a literatura afastou-se demasiado da luta de classes e da distância sobre si mesmo. E, portanto, somos a última vítima do universo. A autoficção é uma cultura de vítimas, em geral. E toda a ficção é autoficção. A Duras, quando escreveu O Amante, aquilo foi uma experiência que ela teve aos 15 anos, praticamente de se prostituir emocional e fisicamente para sobreviver naquela aridez e naquela fome de comida mesmo, e fome de afeto que ela tinha naquela Conchichina onde morava com a mãe completamente perdida. Só que ela transfigurou aquilo numa coisa... Ela não escreveu aos 15 anos, ela escreveu 30 anos depois sobre o que foi, como é que aquela experiência a marcou e como é que poderia marcar alguém. E já não é ela, é a figura que lá está. Mas tudo o que nós escrevemos são coisas que nos impressionaram na vida. A própria Ana Karenina, o Tolstói, que era um senhor muito convencional, viu num jornal a história de uma mulher que se suicidou debaixo de um comboio por amor, porque perdeu o marido, os filhos, etc. E pensou, vou fazer um romance moral sobre esta mulher. Só que, ao escrever sobre a mulher começou a crescer dentro dele e acabou por ser um romance, que é um romance sobre a Rússia daquele tempo e como as mulheres eram sufocadas. A Karenina falou mais forte do que ele. Mas ela apareceu-lhe num jornal, ela apareceu-lhe da vida dele, a querer falar com ele. Não há ficção que não passe por uma experiência nossa, ou por uma experiência que nos tocou mais ou menos diretamente. Eu acho que a coisa de estarmos sempre que a autoficção tem sido muito... Eu fui abandonada pelo meu pai, sobretudo as mulheres. Claro que as mulheres sofreram e sofrem muita violência e foram muito mais violadas do que se pensava ou do que se queria pensar. Sim. Mas eu acho que ajuda mais a ficção às próprias mulheres do que o lugar a exposição de ser o macaquinho, a vítima macaquinho. Temos que virar. Eu acho que no último ano tivemos um ensinamento extraordinário daquela mulher francesa que decidiu denunciar as violações a que tinha sido sujeita pelo marido a dormir durante anos, a Gisèle Pellicot, que agora saiu um livro sobre essa experiência. Mas ela inicialmente estava a fazer à porta fechada porque os vídeos ela é que está exposta. Não, ela tem de expor o que é aquele mundo. Aquilo aconteceu-lhe como podia ter sido atropelada por um autocarro. E essa perspectiva, eu não sou uma vítima, eu sou alguém que passou por uma péssima experiência e sobreviveu a ela, e sou uma pessoa que não se esgota nessa história da vítima, e, portanto, a vergonha tem de mudar de campo. E os homens ficaram todos aterrados, porque eles tencionavam dizer que ela sabia, e ao olhar para os vídeos, vê-se que ela não sabia. E claro que ela tem de ser exposta, mas eles são mais expostos que ela. E a vergonha tem de mudar de lado, e eu não me deixo que vocês me arrasem por ser vítima. E o que é curioso, agora saiu um livro que eu não li sobre essa experiência, feito por uma jornalista com ela, mas já li feministas da novíssima geração que têm tido muito este culto da vítima, inicialmente por boas razões, mas que eu acho que acaba por ser um gueto, e que dizem, é terrível o livro, porque o livro chama-se Alegria de Viver, ou qualquer coisa de parecido, Joie de Vivre, enfim. E a senhora acaba que ela, entretanto, conheceu um outro homem, está apaixonada e refez a vida dela. E que isso é muito mau dizer isso, porque isso retira a força da desgraça. Ora, a mulher tem o direito a ser feliz, não tem que ser infeliz só para ser uma feminista como deve ser, não é? Portanto, Verdade. E eu acho
que nisto tudo é como, temos que ler aos quilos para ser intelectuais. Não, temos de ler bem. Temos de ser umas vítimas extraordinárias, umas desgraçadas para poder ser, para não ofender o feminismo. Não. O feminismo é um lugar de alegria, de partilha, onde não estamos numa guerra contra os homens, estamos numa guerra contra um sistema patriarcal que, aliás, levou as mulheres para a violação e os homens para a guerra. Também não é bom, não fez bem aos homens também. Pronto. E eu acho que nós pensamos pouco, e vivemos muito a correr e gostamos de... E ler muitos livros é como não ler nenhum. Eu, aliás, às vezes vou às escolas e ofendo muito os professores, porque digo aos alunos, para lerem uma porcaria, vejam uma série de televisão boa. Ai, não diga isso, nós estamos sempre a dizer-lhes que mais vale ler o que quer que seja. Não. Se você só ouvir, ao longo da sua vida, música sertaneja, e há música sertaneja boa, não estou a dizer que não. Quando for ouvir o Mozart, você não sabe o que aquilo é. E não consegue entrar naquilo, porque não tem ouvido para aquilo. Eu garanto que se não lhe derem a ler nada de bom, nunca vai saber o que é bom. E não vai... E se está a ler uma coisa que é uma receita de cozinha, uma receita de cozinha ainda vai cozinhar, mas uma coisa que não lhe serve para nada, que não o faz pensar em nada, mais vale estar a olhar para as nuvens e a ver a forma como elas vão evoluindo e se vão desfazendo e fazendo no céu, porque pode ser mais imaginativo do que ler uma coisa... Porque o que é a importância da leitura é um encontro connosco mesmos e com o pensar. E com a nossa solidão interior e com o nosso ser mais profundo. Se a leitura for só... é uma história muito interessante e eu agora vou dizer que já conheço este autor. Não interessa. Não é? A mim mesma me acontece, e até com autores bons, ler demasiado. Eu sinto que leio demasiado quando quero dizer, eu sei que li o romance de fulano, que até era bom, mas não me lembro de nada. Claro que as pessoas dizem, não te lembras de nada, é porque não era muito bom. Não. Eu não sou fidedigna porque eu leio muitíssimo. É como quando me perguntam quem foi a pessoa que gostaste mais de entrevistar. Eu não sou capaz de responder de repente, porque eu entrevistei muita gente e vou ser injusta. Não me vou lembrar daquele ano, já tenho 63 anos, não vou lembrar-me de toda a gente. Mas o livro, claro que um livro muito bom, alguma coisa nós nos devemos lembrar dele. Porque posso não me lembrar, lembro-me de uma frase, lembro-me de uma música e lembro-me da impressão que aquilo me fez, não é? Mas lá está, claro que também não há o bom absoluto, mas eu costumo dizer, há uma nota técnica, uma nota artística. Toda a gente sabe que o Saramago é muito bom, e depois há quem goste mais de Saramago, quem goste mais da Agostina, ou quem goste mais do Virgílio Ferreira. Há um campeonato eterno em Portugal entre o Essa de Queiroz e o Camilo Castelo Branco. Não é? E eu, por exemplo, prefiro o Machado de Assis aos dois e a seguir ao Machado prefiro o Camilo. Dou essa, mas depois pronto. Mas porquê? Porque um é mais romântico e o outro é mais irónico e o outro é mais... Mas sabemos que aquilo é tudo que é campeonato da primeira divisão. Sabemos que não é divisão regional, sabemos. Podemos gostar mais ou menos, mas sabemos, não é? E eu acho que às vezes falta um bocadinho de educação para isso, e realmente com as redes sociais, mas com a falta de crítica também, é tudo igual. E se torna igual coisas que eu fico parva, às vezes como é que se pode gostar de certos livros muito maus quando se leu e se apreciou youtubers que falam do Dostoiévski e depois falam da última porcaria do minuto como se fosse o Dostoiévski, não é? Não se pode dizer, vou falar de um que não perturba nossas vidas, o Dan Brown não é igual ao Dostoiévski, embora seja um thriller muito interessante para quem gosta de thrillers e não sei o quê. O Crime e Castigo também é um thriller, mas não é a mesma coisa que como é que se chamava o livro do Dan? Que o Código da Vinci. O Código da Vinci. Não é a mesma coisa.
O Crime e Castigo não é do mesmo campeonato que o Código da Vinci. E os professores de literatura deviam saber explicar porquê. E o que é que se retira do Crime e Castigo que não se retira do Código da Vinci. E muitas vezes não sabem explicar porquê. Porque eles próprios já não aprenderam. E porquê é que não aprenderam? Porque não passaram 10 minutos a pensar nisto. O que é que se passa nisto que não se passa ali? Às vezes é só pensar que falta, não é? Nossa, uma aula de crítica. Não! Já não faço crítica, agora faço muito prefácio, às vezes faço. Neste momento também estou a fazer um prefácio para um livro que eu adoro, que é As Ligações Perigosas do. Eita, legal, adoro então, também esse livro. Não é para mim, é para outra editora, mas crítica não faço, também não há espaço. Não, a verdade é que há muito poucos. Eu acho que ainda bem que, apesar de tudo, há os youtubers bons ou maus, que se vá falando de livros, porque realmente o espaço tem diminuído. Em Portugal e no Brasil. Porque no Brasil, Brasil estamos na mesma. No Brasil estamos no mesmo caminho, assim. Eu sei, quando estou aí vejo os jornais, aliás, outra coisa, e depois os jornais, olha, quando eu estive no festival na Paraíba, agora em João Pessoa, eu andava quilómetros para encontrar um sítio onde se vendessem jornais e revistas, para encontrar um ponto de venda. Quando eu estava habituada a que no Brasil havia quiosques de jornais e revistas e livros em todas as esquinas, em qualquer cidade do Brasil. Eu sei que em São Paulo ainda é assim, mas era em todas as cidades e esquinas, e já não é isso, é mau, porque ainda por cima esses quiosques muitas vezes tinham livros. Até Sim. Fernando Pessoa eu encontrava em edições de bolso nesse quiosque. E claro que há... Hoje toda a gente compra tudo pela internet e os jornais dizem que se lêem. Eu devo dizer, não tenho... Eu preciso do papel, gosto de ler o papel do jornal, como gosto do papel do livro, gosto de estar com a caneta, de anotar, de fazer anotações à margem. E eu acho que isso vai sobreviver sempre. Aqui na Paraíba temos só um jornal, que é o Jornal União. Ainda sai impresso diariamente. Bom, sai diário. Diário, é diário. Sim. Mas eu lembro jornal. que eu estava aí, saiu uma entrevista comigo no Globo, eu queria procurar o Globo, não encontrava sítios de jornais. Mas não, vocês não têm... a bomba de gasolina ali a 2 quilómetros. Quer dizer, toda a orla da praia, a pessoa não vai para a praia com o jornal na mão? Como é? Já não vai. Na realidade, não é? Então é triste. Mas não é só aí, é aqui a mesma coisa, igual. É um fenômeno, eu acho que é um fenômeno global, esse fim do papel. Inês, mas não vai acabar o papel, porque também nem os jovens recuperaram o disco de vinil, que eu achava que assim nunca, porque gostam do ruído e gostam da. E o papel, quer dizer, então num país de sol, como é que a gente está ao sol a ler ecrãs? Eu não sei como é que as pessoas vão para a praia, estão ali a forçar os olhos em cima do telemóvel ou mesmo do cobo. Eu digo, sempre que eu vejo alguém falando que gosta mais do digital, né, daqueles leitores digitais, eu faço assim, ó, faz assim no teu digital. Exatamente. Faz assim. É que é um objeto, o livro é dos objetos mais ergonómicos para o homem, humanidade, alguma vez feitos, e continua a ser, o livro e o caderno. Verdade. Mas eu também tinha perdido um pouco o hábito de escrever e agora forço-me, até porque lá está, tenho andado com imensos trabalhos e onde vou escrevendo muitas vezes é um festival que tive uns dias maravilhosos aí na Paraíba, e aí estou com um caderninho, estou na praia, que eu gosto muito de pegar o meu solzinho e tal, e estou com o caderninho, eu já nem conhecia a minha letra, porque tanto ano que a gente, então, jornais e crónicas e não sei o quê, a gente já não sabe, não conhece, e às vezes ela ficou tão ruim que eu, quando chegava a uma conferência, eu levava a conferência escrita à mão, não sabia ler a minha própria letra, porque ficou muito ruim com o tempo, com a falta de uso. Então, acho que tudo isso, essa relação física com a tinta, com a nossa mão, com o nosso corpo, a escrita vai permanecer por isso. Como o teatro permanece até hoje, apesar do cinema, e, portanto, essas coisas, mais depressa as pessoas enjoam. Sei lá, quando eu era criança era a televisão. A minha filha nunca ligou a televisão. Ligou pouquíssimo sempre. Os jovens não veem televisão.
não é um dos problemas que tem a televisão. Vêem séries que muitas vezes vão buscar para os seus computadores e veem nos computadores. Portanto, as coisas vão se alterando, mas não. Agora, vão não é mudando. por acumulação, não é porque lemos 200 livros que vamos ficar com 200 quilos de cultura. Não, não é assim. Eu concordo com a senhora, do senhor Inês. Essa corrida para quantos livros você lê até o final do ano é uma loucura, Loucura. né? Virou E se a Leia gente um bem lido. pergunta, o que Leia você um e diga-me entendeu deste qualquer coisa de livro? novo. É. Diga-me qualquer coisa que eu ainda não tenha sabido sobre esse livro, não é? E eles não conseguem nem interpretar, né? Assim, a real mensagem, o que está ali por trás do livro, né? Então, assim, Nossa, eu tô aqui no backstage aqui, A conversa é maravilhosa, né? Uhum. E eu fiquei muito encantada, tudo que a senhora falou. Soube que ganhei um prémio importante aqui em Portugal e que também que é um prémio que é dado a escritor, a um em Portugal, outro no Brasil, outro em Cabo Verde, na Guiné, em toda a lusofonia. Há um por cada país. Que E hoje maravilha. informaram-me que ganhei eu que hoje recebi o prémio Guerra Junqueiro, poeta, prémio de lusofonia, que é dado já há uns anos aqui em Portugal e é dado um a cada um por país. E depois são entregues a todos esses escritores, desde Brasil, Cabo Verde, Guiné, etc. E estou muito contente porque soube isso hoje. É um prémio que Merecidíssimo. já existe há uns anos e que é um conjunto da obra e, em geral, um escritor que tenha uma intervenção cívica também. Então fico contente. Maravilha, merecidíssimo. Sua É, obra é lindíssima. obrigada. Inês, a gente está chegando agora ao nosso final, depois desse papo aí maravilhoso, assim, eu fiquei encantado com a sua fala. E para os nossos ouvintes, espectadores, seguidores, como é que a gente consegue aqui no Brasil o material da Sibila? Tem como? Vocês têm um site pela internet, alguma coisa assim? Ou ainda Tem o não? site. Nós no site temos uma loja também. Embora eu sei que já temos vendido para o Brasil. Às vezes demora e nos últimos anos tem sido, aliás, eu noto quando envio coisas para amigos, livros para amigos que tenho no Brasil, anda mais complicada a questão dos correios com o Brasil do que já foi em tempos, mas enviamos. Não estamos. E também vendemos aqui em Portugal, e eu penso que eles vendem para fora de Portugal. A nossa Amazon em Portugal é o WOK, não sei se vocês sabem, WOOK. Digamos que é uma livraria online portuguesa, com toda a edição portuguesa. Nós estamos lá presentes, mas para ver o nosso catálogo temos o site www.sibila.pt claro, adoraríamos poder vender em livrarias no Brasil, como digo, mas e não perdemos a esperança. Já houve algumas editoras que conseguiram estar nos dois lados bom, e há as grandes editoras que estão por toda a parte, como a graça de Deus, não é? Mas ainda não somos Vai ainda ser. a Companhia das Letras nem a Pinguim, mas é um mercado difícil e os tempos que estamos a viver agora tornam a distribuição muito mais difícil porque o petróleo implica custos acrescidos na distribuição, portanto, tudo o que esta tragédia que se está a passar de guerra que mete petróleo vai afetar os custos dos livros e, portanto, Sim, sim. tornar mais difícil. Mas sim, agradeço que vejam o nosso catálogo. Tem, Vamos procurar as novas vozes de Portugal. novas vozes. Eu acho interessante na sua fala com relação às mulheres é que nós conseguimos nos transformar, Uhum, né? E eu consegui sair de um período assim, tô com 40 a mais, né? Tô com 44. Então, uhum. assim, aos 44 anos eu consegui escrever um livro, né? E publiquei esse livro através de um edital. Saiu para uma editora chamada Editora Urutau, que é em São Paulo.
Eu sei, E já eu ouvi fiquei, falar. isso, eu fiquei super feliz. Por sinal, eles têm também uma representação em Portugal, né? Aurotal. Ah! Exatamente. O nome do livro é O Que Falta é Café. E são contos, assim, uma coisa que você falou é O título interessante, é que bom. a gente escuta histórias, Uhum, eu ouvi histórias, eu vi notícia, e uhum, daí eu passei a ficcionar isso, né? Então, assim, trazer uhum. isso para contos, assim, foi muito interessante. E daí tô super feliz. Então, assim, eu quero Uhum. continuar escrevendo e quero escrever um romance. Eu adoro literatura infantil também. Então, assim, é isso. E a gente se Não, reinventa, né? não desista, porque quando diz, já comecei tarde, o Saramago tinha escrito um livro aos 20 e tais, e depois só escreveu aos 60. O Saramago começou a escrever aos 60 anos. Então eu tenho mais uns Então, anos aí. tem muito tempo. Quer dizer, Tenho muito tempo. Dá uma para das ficar jovens, famosa ainda. esta escritora que eu publiquei agora, portuguesa, surgiu agora com 42 anos. Perfeita, perfeita, E com um romance, precisamente, com perfeita. 42 anos. E E é assim, a senhora já ouviu falar em Nélida Pinhon? era super amiga dela. Todos os Pro! livros dela foram apresentados em Portugal por mim. Muito bem. Todos. Meu nome já tem o nome de escritora famosa, ó, Então, Nélida. está a ver? Pronto. E ela era uma mulher interessantíssima. Como pessoa, ela era muito, muito boa escritora. Eu até gosto mais da não ficção dela, dos ensaios, do que da ficção. Gosto muito dos ensaios dela, que ela era uma sábia. Embora também goste da ficção, e eu apresentei muito os livros. Ela tem a obra praticamente toda publicada aqui numa grande editora. Ela vinha muitas vezes a Portugal e, Ah, e, e ela, porque ela fazia almoços, vinha, fazia uns almoços de brasileiros em casa dela, sempre, muito, muito querida. E vinha passar largas temporadas aqui. Aliás, tem um último romance dela ai, é que sobre bom. Portugal. E ainda recentemente, eu fiz o prefácio para um livro dela que saiu já depois da morte dela, e todos os livros, já saiu outro depois da morte dela, já brinco com a editora dela, a dizer, mas não há mais ninguém, há mais gente que leu a Nélida em Portugal. E até fica chato, parece que só eu é que li a Nélida em Portugal. Eu já não sei o que é que eu vou dizer de novo, porque eu já disse, já tenho aí no meu arquivo, tenho uns 15 textos da Nélida sem, mas Pois de bem, facto, e ela contava muitas histórias. Ela foi amiga da Clarice Lispector, ela tinha muita história com escritores e também muita história sobre a relação Portugal-Espanha, porque o avô dela era galego. sim, sim. É uma escritora super interessante e realmente é um nome abençoado, que ela era uma mulher forte. Muito obrigada. Amo o meu nome, nossa Senhora. Então, pronto. Então, olha, Mas assim, foi muito bom a nossa conversa, assim, muito feliz. A senhora é maravilhosa, assim. Eu obrigada. sei que Eduardo está aqui encantadíssimo, porque ama a Eduardo é sua poesia. jornalista? Eu sou fã, eu sou fã. Obrigada. Ok, ok. Eu Então, sou, tá. eu sou livreiro há quase 30 Livreiro. anos. Ok. Trabalho lá no jornal União. Eu Uhum, colaboro com o jornal também, escrevo e tal. uhum. Mas eu sou a ponta onde o livro chega e a gente vende o livro. Tão Faço, bom. faço isso desde de adolescente, quase, assim. Isso é tão bom também. Eu adoro fazer isso. Eu conheci um monte de escritor, vender livro, conversar, indicar livros, isso eu achava muito Claro. legal. Indicar Indicar os livros livros. já. Há muito poucos livreiros já capazes de fazer isso. Esse também é um Verdade, problema. concordo, É. concordo com a senhora. E isso é Pouquíssimos. E muito Eduardo é importante. um que consegue dizer o livro certo. Ele faz a É. pessoa mudar de ideia na compra Aham. do livro. Não, eu queria um livro assim. Não, mas esse livro não combina com você. É. Faz o seguinte, eu vou lhe indicar um livro que você vai gostar. Pronto. Aí a pessoa muda. Mas quando eu era criança e sabia em Lisboa, era, eu quero comprar um livro para uma jovem que não gosta muito de ler, mas eu queria motivá-la a ler, de 15 anos. O que é que eu lhe hei de dar? E o Pronto. livreiro sabia. Hoje em dia, não em geral, Pois não bem, sabem. correto. Não leem. Pronto, esse é um problema. E isso é muito importante. E é muito bom poder indicar livros. Eu faço É, comunidades de leitores, que também é bom, nas bibliotecas, que é
fazer uma lista de livros e aconselhar e conversar com as pessoas sobre os livros, depois as pessoas vão ler e dizem se gostaram, se não gostaram, não sei o quê. Muito bom. Mas É faço importantíssimo isso isso. muito aqui na biblioteca, aqui perto da minha casa. Bom, Pois já Maravilhoso. bem, foi muito senhora mais do Mendes. que uma hora aqui perto. Olha, muito obrigada por essa oportunidade, viu? Obrigada eu. Obrigado, Inês. Então Muito depois obrigado. aguardo que digam quando passar, tá? Obrigada. Obrigada. Tchau.